Boa tarde a todos. A gente vai iniciar hoje um novo episódio da nossa série de webinários da Songraf. Meu nome é Francisco Medeiros, eu sou gerente de produtos da Songraf. A Songraf é a distribuidora do software Mastercam há mais de 30 anos. E, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o método Prime Turning. É um método desenvolvido pela Sandvik, é um método que revolucionou o torneamento em geral. E a Mastercam tem uma parceria com eles desde o início desse processo, na parte de desenvolvimento do software que conseguisse acompanhar essa novidade. Com a gente hoje, para ajudar, vai ter o Sr. Ox, que é o especialista de produtos da Sandvik. Ele vai estar ensinando a gente a usar esse método com toda a propriedade que ele tem nele. Mas antes, eu quero falar um pouquinho da nossa série de webinários. Esse vai ser o primeiro episódio de uma nova fase. Antes disso, nós nos esforçamos em falar sobre as descomplicações do Mastercam, a facilidade de uso, a produtividade que ele traz para sua empresa, como fazer operações que muitas vezes parecem complicadas de forma simples e eficiente. Agora, nós queremos entrar em uma nova fase. Nós queremos falar de estratégias para alta produtividade. Então, nas próximas semanas, a gente vai ter pessoas ajudando a gente e a gente vai estar tentando mostrar estratégias para ganho de alta produtividade na sua empresa. Você pode acompanhar tudo que a gente tem feito até agora no nosso canal do YouTube. A gente colocou um QR Code para entrar, tem o link também. No nosso canal do YouTube tem um resumo de todos os episódios anteriores para acompanhar. Se você tiver interesse em adquirir a versão completa desses episódios, a gente manda um e-mail para a gente que a gente pode mandar, sem problema nenhum. Bom, então hoje, como eu falei, o assunto vai ser Prime Turning. Eu vou passar a bola para o Ox, que é o especialista Sandvik. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a esse treinamento. O meu nome é Ox Bigelli, eu sou especialista de produto na Sandvik e sou responsável por toda a família de produtos na área de torneamento e também a parte de fixação em máquinas de torneamento também. E hoje, junto com o Francisco, eu vou estar apresentando para vocês a parte do produto de aplicação, a parte de aplicação do produto da Prime. Francisco, por favor, na próxima. Assim, essa imagem, ele mostra o que é a Prime, que é uma nova metodologia que permite que você realize operações de torneamento em todas as direções, de uma forma muito mais eficiente, produtiva, quando a gente faz a comparação com o torneamento convencional. Então, na setinha amarela, está mostrando o torneamento Prime, ou seja, um torneamento ao contrário do que a gente está acostumado a ver no dia a dia no torneamento convencional. E na setinha pontilhada, branca, é o torneamento convencional. Então, o que consiste? São duas ferramentas que estão fora da norma ISO, desenvolvida especificamente para o torneamento em todas as direções. Francisco, o próximo, por favor. Então, essas são as duas ferramentas, uma dedicada ao desbaste, né? O Francisco, você pode apontar a Prime B, nós chamamos de Prime B, e ao lado a Prime A, mais indicada para o acabamento e o semi-desbaste. Então, como eu falei, são ferramentas que estão fora do conceito ISO e são dedicadas ao torneamento Prime, para alta remoção de material e a uma extraordinária produtividade também. Próximo, por favor. Aqui, nessa simulação, nessa imagem, eu quero mostrar para vocês um dos principais princípios do torneamento Prime. A gente vê à esquerda uma pastilha convencional, uma pastilha CNMG convencional, com um ângulo de posição dela de 95 graus, tá? E a utilização do raio da ferramenta. Essa parte azul
é onde nós chamamos de espessura do cavaco, que é calculada baseado na profundidade de corte, mais o avanço da pastilha combinado com o ângulo de KR da pastilha. À direita é o torneamento prime, onde foi desenvolvido um ângulo de 25 graus, onde, através da espessura do cavaco, nós conseguimos um afinamento do cavaco que consiste numa melhor distribuição, né, da temperatura da usinagem e preserva o ângulo, o raio da ferramenta para outras usinagens. Ou seja, onde a gente vê, onde está mostrando o ângulo de 25 graus no torneamento prime, ou seja, ao contrário do que nós estamos acostumados a ver, ou seja, sentido placa para contraponto, tá? E também, na parte superior da pastilha, mostra uma outra, Francisco, um pouco abaixo ali, onde mostra o faceamento, onde a gente consegue utilizar a pastilha para um faceamento e preservando o raio da pastilha para outras operações. Esse ângulo onde o Francisco está mostrando aí é um ângulo de 80 graus, ou seja, é exatamente o mesmo que o ângulo de posição de 80 graus, exatamente o mesmo que uma pastilha CNMG ou WNMG, e o raio fica preservado, né, para outras operações, né? Próximo, por favor, Francisco. E aqui é a entrada segura da ferramenta. Como a Prime ela trabalha no sentido inverso do que nós conhecemos, a redução de avanço na entrada, quando a gente faz uma entrada no meio da peça, a redução de avanço é de suma importância. Então, essa é uma das principais recomendações para a aplicação e utilização da ferramenta Prime, é a entrada dela. Vocês podem ver na figura superior, né, que o raio ele tem que ser igual ao AP, o raio de programação tem que ser igual ao AP, e o avanço neste ponto, ele tem que ser menor que 0,35 milímetros por minuto, né? Após a entrada em raio, a gente pode aplicar na pastilha de desbaste, ou seja, Prime B, até 1,2 milímetros por rotação de avanço, tá? E essa entrada segura a gente só consegue com um CAM, né, com um software de CAM que garanta essa entrada para melhor utilização da ferramenta. Na figura de baixo, a gente pode ver uma outra questão que um CAM também consegue, pode manter, ou seja, o Master CAM mantém, é a espessura de cavaco constante, tá? É a espessura que, se a gente programa um avanço de 0,5 e a gente tem uma inclinação ou uma rampa para fazer esse torneamento, ele mantém um avanço proporcional à espessura do cavaco. É o que eu falei para vocês no slide anterior, né? A espessura do cavaco é em função do avanço vezes o seno de KR, né? Então, o Mastercam, ele garante essa entrada segura da ferramenta na peça para melhor eficiência da ferramenta quando a gente está fazendo esse tipo de torneamento. Francisco, próximo, por favor. E o que a gente consegue com isso, né? Com todos os dados de corte, o benefício que a Prime pode trazer no torneamento, em desbaste ou acabamento, a gente ganha acima de 50% de produtividade, aumenta a taxa de remoção de material, ou seja, mais material removido em menor tempo, reduz o custo da peça, aumenta a utilização da máquina, ou seja, a máquina sua está mais produtiva, mais tempo usinando, né, do que parada, trocando ferramenta, etc. E também maior vida útil da pastilha. Além da flexibilidade, que é uma das principais vantagens da pastilha, da ferramenta da linha Prime, é a flexibilidade de torneamento em todas as direções. Agora o Francisco vai mostrar como a gente vai utilizar o Mastercam para a aplicação dessas ferramentas. Certo, Francisco?
Isso mesmo, Ox. Obrigado pela explicação. Acho que você é a melhor pessoa que existia para falar isso com qualidade. Agora a gente vai mostrar a gente aplicar as estratégias que o Ox falou no Mastercam. Então, primeiro a gente vai fazer uma programação com essa metodologia do Prime Turning. A gente vai mostrar uma biblioteca exclusiva que o Mastercam tem dessas ferramentas. A gente vai aplicar algo que a gente não fez em outros webinários, que não era o nosso foco. Depois a gente vai aplicar os dados de corte ideais. Então, a gente vai poder falar muito melhor sobre tempo de usinagem. E a gente vai fazer também a estratégia convencional, e inclusive com dados de corte muito bons, para ver os ganhos que o Prime Turning pode trazer para sua empresa. Então, a gente vai mostrar essa peça. É importante mostrar isso hoje para falar sobre o material, por causa dos dados de corte. É uma peça em aço SE 4140 com 19 ROCOC de dureza. Tá? Então, eu vou agora para o Mastercam. Pronto. Legal. Eu vou começar criando uma operação de Prime. O Mastercam, desde 2018, tem essa funçãozinha Prime Turning dentro do torneamento. Essa função é parecida com o torneamento, mas ela tem algumas diferenças. A primeira diferença é a seleção que a gente vai ter que fazer do caminho da onde usinar. Como o Ox falou, o Prime Turning vai usinar em direção ao contraponto, se afastando da placa. Então, o normal seria selecionado aqui para cá, eu vou inverter dessa vez. Legal. Ferramentas, eu já tenho biblioteca separada porque a gente vai usar hoje. Eu vou escolher a Prime B. No Mastercam, a gente tem a Prime B, como o Ox mostrou, e a Prime A, que tem, se eu não me engano, 25 graus e 35, né, Ox, de KPR? Exatamente. Legal. Prime B eu vou fazer o desbaste, então eu vou tirar a opção de acabamento. Desbaste, Ox, você pode me passar os dados de corte? Quanto a gente vai ter de profundidade para Prime B? Existe uma recomendação, né? Quando você adquire uma ferramenta ou fala com um dos nossos vendedores, representantes, existe uma recomendação de dados de corte para a utilização da Prime, para melhor utilização da Prime, né? Então, como eu falei antes, né? Para esse material, a princípio você quer profundidade de corte ou velocidade de corte? Você vai falar primeiro, pode dizer você a profundidade, tá na mão já. Tá, a profundidade de corte, né? A Prime B, né, no caso o desbaste que você vai fazer essa programação, ela pode trabalhar desde 1 milímetro de AP até 4 milímetros de AP. Então, vamos trabalhar na metade, que é 2 milímetros de AP. Tá ótimo. E você falou velocidade de corte, quer me passar já? A velocidade de corte para esse material indicada, como a princípio, né, como primeira escolha, é 260 metros por minuto. 260. Agora vamos para a parte que talvez seja mais interessante. Só mostrar um pouquinho essa cara para quem conhece torneamento do Mastercam, tem algumas diferenças aqui. Eu posso escolher meus avanços, como o Ox falou, eu posso escolher pela espessura do meu cavaco, que é aquelas correções que ele mostrou, ou eu posso escolher meu avanço a partir do FZ mesmo que a gente conhece, que é o que eu vou escolher nessa aqui. Ox, quanto a gente vai pôr de avanço para essa ferramenta hoje? O máximo que nós podemos aplicar para Prime B no desbaste é 1,2, 1 milímetro, 2 décimos de milímetros por revolução, exatamente. Tá. E, se eu não me engano, o Mastercam ele calcula tanto a metodologia Prime quanto a convencional. O convencional, ele não consegue esses mesmos dados, né? Você tinha falado 30% seria, né? 30%, exatamente. Aí, quando você está aplicando a Prime para um torneamento convencional, ela se aplica como uma pastilha convencional, ou seja, uma CNMG ou uma WNMG. São os mesmos dados de corte recomendados para as outras. Legal. Mostrando as opções do Mastercam. A gente tem a opção de plunge, que seria a opção de mergulho. Essa opção é interessante, por exemplo, na hora de fazer o raio na entrada. Eu vou fazer o raio da entrada de uma outra forma que eu quero mostrar. Então, como não vai ter nenhum outro mergulho, eu vou desabilitar essa opção. Desculpa. Desabilitar essa opção. E eu vou mostrar aqui também que é uma opção que o Mastercam tem para trabalhar ou com diâmetros menores. No caso, ele vai alterar seus dados de corte em diâmetros pequenos, quando necessário,
ou em estratégias em que a distância usinada é muito curta. Então, você pode ativar a partir do momento que ele chega nesses valores, ele muda os asos de corte. Não é nosso caso também. Vou dar um OK aqui. Só vou deixar o material sobrando 0.5 para a gente tirar com a A depois. E agora eu vou aplicar o raio. De novo, Ox, para aplicar de raio, tem algumas regras que a gente precisa colocar. Você pode passar? A recomendação, como eu falei no slide anterior, o máximo de entrada de raio aí é 0,35 de avanço enquanto estiver realizando o raio, ou seja, essa entrada em cima da peça interpolando. Quando a gente está fora da peça, Francisco, não tem problema, pode ser até em G0 a aproximação da peça. Mas quando ela está entrando na peça, ou seja, cortando o material, precisa ter um avanço programado de no máximo 0,35. Tá, e qual tem que ser o valor desse raio? O raio tem que ser igual ao AP. No caso, mantenha 2, certo? Exatamente. Perfeito. Então, OK. Só vai calcular. E aqui a gente tem a nossa simulação. Para quem nunca viu, é bem interessante a simulação dessa ferramenta. Porque, como o Ox falou, ela vai entrar fazendo um raio na peça. Tá? Aquele raio que eu adicionei é esse pedaço a mais. O Mastercam sozinho já coloca o raio a partir da entrada da peça. É que a entrada fica mais suave quando você já tem um movimento contínuo. E aqui ela vai estar em 0,35 nessa parte de raio. E aqui ela vai avançar a 1,2 de avanço em todo o corte do material. Ox, uma coisa que muita gente acaba perguntando, esse avanço alto, ele tem algumas restrições, né? Não posso usar em qualquer peça, por exemplo, com contrapontos e fixações. Você pode explicar um pouquinho também? Exatamente. Essa é uma questão importante. Foi bom você ter comentado, Francisco, que a aplicação da Prime, como os dados de corte indicados são mais altos que uma ferramenta convencional, ela exige uma fixação rígida, tanto da peça quanto da ferramenta na máquina e uma máquina rígida. Ela aumenta cerca de 35% a 40% de potência, de consumo de potência de máquina. Então, é muito importante a gente ter a rigidez na fixação da peça e também a fixação da ferramenta e a rigidez em geral do sistema da máquina, de toda a parte da máquina. Se houver algum dispositivo para fixar a peça também, né? Então, é importante ficar atento nesses pontos. Tá? Pressão da placa também, é o recomendado acima de 20, né, 20 bar de pressão, para garantir. Nesse caso, você colocou essa peça, um tarugo menor, curto e com contraponto, certo? Isso. Então, com contraponto, a rigidez é maior, permite que a gente consiga esses dados mais agressivos, né? Eu queria só chamar a atenção para um ponto, Francisco, se você puder aproximar essa primeira entrada onde você está com o mouse aí, a peça, exatamente aí, é importante a gente ressaltar que o Mastercam, ele garante exatamente onde está azul, é onde está usando o avanço programado. Antes dessa parte azul, que ele está fora da peça, ele entra num avanço um pouco maior, ou seja, não existe uma perda de tempo, né, nesse processo de entrada, ou seja, você só utiliza o avanço programado exatamente quando você está em cima da peça, correto? Isso. Exatamente. E terminando esse pequeno, ele pode trabalhar com o avanço dele, que é 1.2, que é onde ele realmente ganha tempo, né? Exato. Então, vamos fazer com a mesma estratégia agora, eu vou fazer o acabamento nessa peça. O acabamento agora eu vou pegar os chanfros que eu tinha. Os chanfros que não tinha pego antes. E eu vou usar, que eu acabei de, só que eu falei, eu inverti. Pegar os chanfros que eu não tinha pego antes. Vou tirar a opção de desbaste e vou colocar apenas a opção de acabamento agora. Ó, vamos fazer o mesmo esquema, então. Vamos falar de dado de corte.
Quer começar por velocidade de corte? Ok, vamos começar. Como acabamento, a gente vai colocar 280 metros por minuto. Ótimo. O avanço máximo recomendado para Prime A, né? Eu vi que a peça tem detalhes específicos, né? Algumas saídas específicas, inclusive um canal de face. O máximo recomendado para Prime A é 5 décimos Ok. de milímetros por rotação. Perfeito. E eu preciso colocar, para minha operação, eu preciso colocar a opção de planejamento, que ela já está. E vou dar um OK, ver o que faz. Legal. Agora, mostrando o que o Ox falou, ele tem um canal interno essa peça. Se eu colocar na minha seção, eu vejo que aqui tem um canal e que aqui ele teve que tirar mais material. Ox, uma outra diferença que vocês me ensinaram sobre a Prime A é que ela é uma ferramenta, apesar de ser de acabamento, bastante robusta. Ela consegue tirar esses detalhes de face até, você tinha me falado, 2 milímetros, se eu não me Exatamente. engano, não é? Ela está preparada, né? Ela tem um ângulo de posição de 35 graus e ela está preparada para fazer todos esses alívios, né? Alívios de retífica ou canal de face de até 2,5 milímetros de profundidade, né? Então, ela é uma ferramenta bem versátil. Exatamente nesse ponto a gente pode ver. Se a gente mostrar aqui, ela Exatamente chega a aí, tirar, aqui, tem 1,5 milímetro quase aqui, e ela consegue fazer né? isso, né? Diferente de talvez se eu fizesse com uma outra ferramenta, tivesse mais dificuldade. Com a ferramenta convencional, você não teria ângulo para fazer esse tipo de usinagem. Teria que entrar com bedame aí, por exemplo. Legal. Então, bom, uma última coisa que eu quero mostrar é a simulação, como fica o nosso ambiente do Mastercam, como a Prime trabalha. Porque, de novo, algumas pessoas nunca tiveram a chance de ver, é bem interessante. Então, muda. Aí, ela trabalhando sempre com as costas da ferramenta, trabalhando contra o ponto. A Prime B de desbaste, com um avanço muito alto. E logo em seguida vai entrar para para acabamento, também conseguindo fazer o mergulho lá e fazendo todos os alívios. Garotos, vamos comparar isso então com um convencional para a gente mostrar a eficiência dela? Ok. Vou fazer um desbaste convencional. Agora eu vou inverter o sentido que a gente costuma trabalhar contra a placa. Pegar a minha biblioteca, não está selecionada, que é a que eu criei para esse webinar. Pegar uma ferramenta, uma CNMG, uma ferramenta de uma C mesmo, comum, para fazer esse desbaste. E eu vou colocar dados de corte que são bastante bons, tá? Você tinha me passado, Ox, você quer repassar? Isso. Você vai usar uma CNMG de 12, né? Isso. É uma CNMG de 12, exatamente. A velocidade de corte indicada assim, para um desbaste nesse material, para uma CNMG de 12, ainda, inclusive com bem agressiva, é 320 metros por minuto. Ok. Isso já é uma ferramenta que bastante gente queria ter, né? Com esses dados. Exatamente, exatamente. E eu até acabei colocando, mas ponto 3 de avanço, né? Ponto 3 de avanço, tá. Legal. E vamos para o desbaste dela. A P, eu posso até pôr um pouquinho mais, né? Sim, o AP dela é para ser considerar bem o raio da pastilha e tirar bastante volume de material, né? Para uma comparação, 3 milímetros. Legal. Então, a gente, para fazer essa comparação, quis pegar dados que fossem bastante bons para o desbaste, porque a gente não quer uma comparação injusta. Uma ferramenta de alta produtividade com uma ferramenta trabalhando abaixo do necessário. E eu vou fazer algo parecido para o acabamento também. Mesma lógica. Vou fazer um comentário extra para o acabamento, que o Mastercam, na biblioteca padrão dele, não tem uma ferramenta com o ângulo que eu queria com a pastilha V, que pudesse fazer aquela parte interna. Então, um novo recurso, eu criei uma ferramenta 3D. Tá? Eu importei essa ferramenta do fabricante, no caso é uma ferramenta da Sandvik, 3D, que eu já importei com os dados de corte
do fabricante também. Então, Ox, é isso mesmo, né? Ponto 13 de avanço, 360 de VC, tá bom. Por acabamento, tá ok esses dados para você? Tá ótimo, tá ótimo. E eu vou colocar a opção de fazer os mergulhos para poder fazer os alívios. E vou dar um ok. E a gente tem um acabamento com a nossa ferramenta 3D agora, que isso é uma novidade nossa. Ela faz a ferramenta 3D, você vê que ela importa inteira o suporte dela. Tá. E para a gente finalizar aqui no Mastercam, eu preciso mostrar agora o ganho que a gente teve utilizando essa ferramenta da Prime. Com o normal, a gente conseguiu aí um tempo de 1 minuto e meio, que para uma peça dessa é um tempo bom. Pelo menos eu considero um tempo bastante legal para uma peça dessa. Com a Prime, a gente conseguiu um tempo de 1 minuto e meio, caiu para, usando tempo de corte, 49 segundos. Esse ganho condiz com o que você tem visto na realidade, Ox? Exatamente, esse ganho condiz em dar 83, nesse caso, acabei de calcular que 83% mais rápida, né, com mais produtividade. Né? E eu percebi também que a facilidade de fazer essa programação é utilizando o Mastercam, né? Fazer a programação Prime. Você fez muito rápido, né, os programas. Ah, sim. Isso é uma vantagem. Obrigado por ter ressaltado, porque é importante da gente falar. Esse é o grande objetivo. O Mastercam é o único software que tem uma ferramenta embutida da Prime capaz de fazer isso, de fazer esses detalhes extras de forma correta e eficiente. Então, isso é uma exclusividade que o Mastercam tem que você não vai encontrar em nenhum concorrente. Bom, do Mastercam, o que eu queria mostrar de Prime era isso. De novo, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, a gente vai estar respondendo até o final do webinar. Se tiverem interesse, entrem em contato com a gente também para mais informações, para fazer testes de peças que vocês tenham, querem saber qual ganho vocês teriam com ferramenta dessa no Mastercam. Conversem com a gente, que a gente também é capaz de fazer esse estudo de torneamento. E... Francisco, só uma questão, claro. Nesse momento de exportar o programa para uma leitura na máquina também é bem simples, né? Depois do programa pronto. Sim, basta eu clicar aqui no pós-operador que, a partir do momento que eu tenho meu pós, ele vai gerar para mim um programa para rodar direto na máquina. Okay, tá? Eu não estou com nenhum pós pré-programado para isso, então eu não vou gerar agora. Mas é simples, é basicamente um clique e está resolvido. Eu posso colocar na minha máquina desde que tenha tudo certinho. Okay. Legal, vamos voltar para o PowerPoint agora. Para exemplificar o ganho dessa ferramenta, o Ox trouxe para a gente alguns casos de produtividade, casos de sucesso, então eu vou deixar ele falar um pouquinho desses casos. À vontade, Ox. Francisco, esses dois casos são casos de testes que nós realizamos em clientes, tá? E eu peguei dois casos bem difíceis. Um é com um aço inoxidável, tá? Com 423 cromo e com a dureza entre 43 e 47 ROC-UC. É uma operação extremamente difícil, porque o aço inoxidável, o Lincor, aí ele é depositado através de solda. Então, tanto é que nós usamos uma classe para superligas resistente ao calor, tá? Então, a gente pode ver à esquerda aí, era utilizado uma CNMG de 12, tá? Com quebra-cavaco SM, e a classe S1115, tá? Para usinagem de superligas. Os dados de corte estavam bem baixos, até pela condição da peça, de usinagem da peça, então de 37 de velocidade de corte, 0,15 de avanço, tá? E a vida útil era uma peça por aresta, tá? E o tempo de contato era 63 minutos. Aí nós aceitamos os desafios, levamos a Prime, colocamos a Prime lá, então a gente conseguiu aumentar com a própria condição que eu mencionei anteriormente, ao ângulo de posição da Prime, o KR, e nós conseguimos aumentar de 37 para 56 metros por minuto de velocidade de corte. O avanço, nós
mais uma vez, pela condição da peça, não utilizamos o máximo que a Prime pode oferecer em torneamento em peças de aço comum, aço liga, etc. Então, nesse caso, nós usamos 0,5, né? E o resultado foi que nós conseguimos atingir 3 peças por aresta, além de reduzir o tempo, né, de usinagem para 12 minutos. Foi um caso muito específico. E o ganho foi... Você pode passar mais uma vez, Francisco, que vai aparecer os ganhos. A economia de tempo foi significativa e o ganho foi de vida útil, né? No final, quando a gente colocou tudo isso no relatório, foi de 200% de vida útil e a redução de tempo de usinagem nessa condição foi de 392%. Né? Foi um teste interessante e um ganho muito grande, no caso, para esse cliente aí. Pode passar para o próximo, por favor? E a próxima também, essa nesse caso, é também de um material muito difícil de usinar. Quem está acostumado a trabalhar na indústria de aeroespacial, no segmento aeroespacial ou no segmento de oil and gas, né, Inconel 718, tá? É muito difícil de usinar esse material, tá? E nós também aceitamos o desafio e substituímos uma DNMG, tá, de 150608 por uma Prime B também. Nesse caso, nós usamos a Prime B Wiper, tá? Também com a classe 1115, tá? Para superligas, né? Que é o Inconel 718. Neste caso, nós conseguimos aumentar também a velocidade de corte de 34 para 55 metros por minuto, tá? E o avanço foi de 0,3 para 0,76. Tá? E como é um componente muito grande, né? A gente mediu tanto em tempo de corte, né? Por peça, tá? E também aí a gente calculou esse tempo, quanto significava na peça. Então, o primeiro aqui, né, tempo de corte por peça, 17,53 minutos para 4,25 minutos, né, tempo de corte por componente. E a vida útil, né, era uma peça muito grande, com diâmetros muito grandes, foi de meia peça, exatamente, pessoal, meia peça, para 1,65 peças. Então, a gente calculou esse 1,65 peças pelo tempo de corte de cada peça. E o material removido aqui por aresta foi de 20,12 centímetros cúbicos por minuto para 125,09 centímetros cúbicos por minuto. E a vida útil também, nesse caso, ficou acima de 200%, ou seja, 230% de vida útil. E o volume de material removido por aresta foi de 522%. Esses dois casos, o primeiro caso é de fora, esse caso é aqui do Brasil, e tivemos um grande sucesso na aplicação. Entre esses, existem muitos outros casos de aplicação da Prime com sucesso quando as condições são ideais para a aplicação dessa ferramenta. Né? E, claro, com a utilização do CAN, do MasterCAM, para auxiliar nessa programação ou no desenvolvimento da parte de programação também. Francisco. Bom, da nossa parte, era basicamente isso. Eu deixo aqui nosso convite para acompanhar as Congraf em redes sociais. A gente tem nosso canal do Facebook, nosso canal do YouTube. De novo, tem o QR Code. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. O que for relacionado à Prime, o Alck vai estar respondendo. O que for relacionado ao MasterCAM, eu vou estar respondendo. Se tiverem alguma dúvida mais complexa, podem mandar depois para a gente, não tem problema nenhum. Os responsáveis por essa série de webinar sou eu e o Kenny, que temos apresentado. Então, se vocês mandarem para estes e-mails, a gente vai responder você com a maior quantidade possível. E eu queria agradecer bastante ao pessoal da Sandvik que participou com a gente hoje. Fora o Ox, o Aldeci também estava aqui com a gente. E ele estava ajudando na parte de moderação e ter todo o conteúdo da Sandvik. E, bom, acredito que seja isso. Ox, muito obrigado. Aldeci, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, a MasterCAM, a você, o Francisco, ao Kenny também. Tá? E
E fico à disposição também para responder as perguntas, ou pode enviar e-mail para mim também, ox.bigeli@sandvik.com, para qualquer dúvida ou qualquer material que querem ver sobre Prime. Então, muito obrigado a todo mundo. Tomem cuidado agora nessa época, a gente sabe que está sempre difícil. Obrigado por ter assistido. E semana que vem a gente tem mais um episódio para quem puder participar. Até a próxima.